Desde aquele dia, noite, de lá para cá, a minha vida como promotor, ela virou do avesso. Foi como se eu tivesse entrado na enchente junto. Parecido quando a gente entra numa onda no mar e leva aquele tombo que a gente cai e não sabe se está para cima ou para baixo. Então teve muitos momentos que aconteceu literalmente isso. Não sabíamos para onde ir, nem para onde voltar. E essa história não terminou ainda. Ela está sendo inesquecível e vai ser inesquecível para mim como promotor, assim como para muitas pessoas do Vale do Taquari e depois já do estado do Rio Grande do Sul. Eu entrei no Ministério Público muito novo. Eu tinha, acho que 22 anos. Tem situações muito engraçadas das épocas em que as pessoas chegavam até o gabinete e achavam que era o estagiário. Ou, na minha casa, os vendedores de livro iam, achavam que era o filho do promotor. Então, naquela época, o meu pai era advogado, eu fiz direito e tinha muito encantamento pelo direito, pelo debate, pelas coisas. E o Ministério Público foi o primeiro concurso que me abriu. E eu vim para Porto Alegre, fiz o curso da Escola do Ministério Público e aquilo tudo me encantou demais. Poder protagonizar, buscar direitos e a questão coletiva começava a surgir muito naquela época. Acho que isso pegou muito forte em mim e bate até hoje. É um direito mais amplo, uma luta mais ampla. E entrei de cabeça. E assim estou há 33 anos. Sabe que eu tive algumas mudanças, né, durante a minha carreira que foram muito significativas. Minha ênfase é na infância e juventude, é a defesa comunitária. A linha da justiça restaurativa me deu um outro ânimo, um outro espírito de fazer justiça de uma forma diferente. Sair um pouquinho de códigos, sair um pouquinho do certo e errado, sair um pouquinho das leis, buscar mais composição, buscar mais compreensão das necessidades. É não ter medo das pessoas, não ter medo das realidades e de tu conseguir fazer pequenas transformações que sejam numa pessoa, numa família e talvez numa comunidade. Isso, se tu for pensar bem, é muito nobre numa passagem de vida que a gente tem e não dá para deixar de desperdiçar isso por cansaço, ou por tristeza, ou por mau humor, ou por uma razão pequena ou qualquer. Então, me sinto muito tranquilo, muito satisfeito sendo promotor de justiça. A pressão é muito grande, o tamanho do desastre é enorme, o tamanho das necessidades é muito grande e as nossas caixas de ferramentas são pequenas diante disso. Ali em Lajeado, no Vale do Taquari, historicamente nós vínhamos vivendo com enchentes, as cheias, né? Era meio que normal todo ano ter 1, 2, 3 enchentes médias. Pessoas eram atingidas, pessoas eram recolhidas, pessoas voltavam para o lugar e a vida seguia, né? E assim estávamos, e eu lembro muito bem que casualmente estávamos dentro do presídio naquele dia, quando a enchente começou a se tornar maior do que a normal. O primeiro ponto que me marcou grave, assim, o tamanho da tragédia, foi quando eu estava... Então, como não consegui ficar na promotoria. Não consegui. Eu vi que o mundo estava diferente e não tinha como eu ir lá me manifestar num expediente corriqueiro, não que sejam insignificantes os casos, mas não tinha como. E alguma coisa nos puxava para... Eu tinha que ir lá para o centro do comando da situação, que era em Lajeado naquele momento. Um parque lá, o chamado Parque do Imigrante, onde estava a Defesa Civil, todo mundo, e quando eu vi já começou o helicóptero, começou o governador, começou todo mundo a observar, o rio não parava de subir, a catástrofe estava aumentando, isso ainda em setembro. Quando o secretário de Segurança de Lajeado me chamou para um canto, estávamos caminhando, ele me chamou, disse, chefe, ele me chama assim, chefe, vamos precisar da sua ajuda. Eu disse, vamos ver se está ao meu alcance. Nós estamos precisando de caminhão frigorífico. Para quê? Nós temos que armazenar as vítimas. Então, não vai caber dentro do necrotério, no IML. Tem uma ou 2 viaturas, elas não dão conta. Tinha umas que vinham de Roca Salles, de Encantado, não tinha caminho. Os peritos estavam ali no limite. Tinha que trazer alguns para Porto Alegre para fazer exame. Enfim, era uma questão técnica. E ali eu vi o tamanho do problema. Né? Que aí a situação deixou de ser uma situação de promotoria e passa a ser uma situação de guerra. De guerra.
E durante 15 dias ficaram 2 caminhões frigoríficos ali ao redor do parque, que poucas pessoas sabiam que eles armazenavam alguns corpos. Entre eles, 2 que nos marcaram demais, foi um momento em que, numa dessas corredeiras fortes, uma família inteira foi levada. Sobreviveu o pai. Morreram 2 filhos, um pequenininho e uma outra criança maior. Morreu a mãe. E ninguém sabia onde eles estavam, porque o rio ainda seguia, né, tocando, e aquele pai estava em completo desespero. Tanto que uma assistente social judiciária, que estava ali de voluntária também, e outros colaram nele, porque havia risco de suicídio. Ele cogitava de se jogar da ponte, enfim, porque ele não se perdoava de não ter salvo as filhas e ter se salvo ele. Absolutamente compreensível a situação. E nós já estávamos com 2 crianças, as 2 dele já no caminhão. É tudo muito triste, muito chocante naqueles momentos, esses episódios muito pontuais, assim, de verter sangue e lágrima ao mesmo tempo. E isso foi indo, e nós fomos começando a tomar pé da situação e olhar para a situação do enfrentamento ao desastre. E hoje a gente já consegue ter mais clareza que há uma teoria sobre o desastre todo, de enfrentamento, que ela passa por prevenção ao desastre, passa por preparação para o desastre, passa por um momento do enfrentamento ao desastre, que é isso que eu estava te descrevendo, e passa pela reconstrução do desastre. E aí essa promotoria, que ela é regional, ela não tinha só Lajeado. E aí começaram as dificuldades. Eram no mínimo 10 a 12 municípios diferentes, com estruturas diferentes, com dores diferentes. Então os municípios lá de baixo, de Mussum e Roca Salles, que foram completamente destruídos no centro da cidade. Passaram a demonstrar mais necessidade do que propriamente Lajeado. A gente teve que começar a migrar para lá, a ir para lá, não tinha como chegar, as estradas estavam inacessíveis, tinha que se usar batedor, polícia, alguma forma de chegar mais rápido. E a mesma tragédia que se viu na vida das pessoas, nós começamos a ver nos próprios gestores. Então eu fui vendo ali naquele momento que as estruturas de socorro também estavam colapsadas. Também estavam. Então a população estava desprotegida. Quem precisava proteger também estava mal. E aí começaram a surgir então as outras instâncias de governo. Governo do Estado, governo federal. E isso também tem sido um aprendizado, sim, absurdo. Porque o nosso sistema federativo está posto à prova nessa situação. Só que enquanto isso as pessoas sofrendo, né? Tinha gente fora de casa, tinha gente sem casa, tinha gente sem saber onde é que tinha corpo, tinha gente com morte, tinha tudo acontecendo ao mesmo tempo. E aí ser promotor de justiça nessa hora, e talvez esse seja o aprendizado que nós estamos tendo lá, que é sair completamente da caixinha. E nós somos acostumados a trabalhar com muita segurança. Me parece que é um perfil do promotor de justiça, ele dar segurança, mas também trabalhar na segurança. Ou seja, é o processo que me veio, é o inquérito que me veio, é a investigação que me apresentaram, é a representação que está feita, eu vou fazer análise jurídica, vou devolver no jurídico. E, gente, ali não tinha nada disso. E, ao mesmo tempo, eu pensava, e penso até hoje, assim, porque depois de setembro teve novembro, depois de novembro teve maio, né? Que nós temos uma missão a cumprir ali, que é diferente, nem sempre ela é bem compreendida, mas há um espaço enorme de ação para o Ministério Público, um espaço infindável quase, que é fazer a ligação entre o barro e a necessidade das pessoas e a dificuldade de uma gestão pública numa situação de desastre. Amanhã tem uma audiência pública com uma porção de pessoas em que muito mais eu vou ter que dizer para eles que eu não sei do que eu vou ter que dizer que sei. E eu tento estabelecer com estas comunidades uma relação de lealdade e de sinceridade. Eu começo dizendo a eles isso, que o que eu não souber eu não vou dizer que sei. Primeira pergunta que as pessoas fazem desde setembro até hoje, e estamos aqui já em julho de 2024. Doutor, e as casas?
E as casas? O senhor não está acompanhando isso? Estou. Quando é que vão ficar prontas as casas? Eu não sei. Quando é que eu vou ganhar a minha casa nessa história toda? Eu não sei. Eu sei que sairão casas. E é esse o processo que eu estou acompanhando. E é isso que eu estou reunindo prefeitos, estou reunindo a Caixa Federal, estou reunindo o governo do estado, olhando situações em que às vezes eles não conseguiram conversar, às vezes faltou um detalhe, às vezes tem que empurrar um outro, tem que ajustar um outro, tem que apresentar instituições para que as casas saiam. Mas quando elas vão sair? E quem será o primeiro beneficiário? Eu não sei. Então eu tenho que dizer isso às pessoas, mas dizer que o Ministério Público estará ao lado delas. Ali saiu fora de qualquer possibilidade. Nós, que eu quero dizer, a comunidade estava completamente estarrecida, do tipo assim, não vai parar isso de subir, né? Era ponte sujeitando cair, balsa batendo na ponte, caiu ponte daqui, caiu ponte de lá, cai ponte de Arroio do Meio, cai ponte de outro lugar, cai luz, cai internet, cai comunicação, caiu tudo, pessoas morrendo de novo, porque nosso preparo todo de novembro para cá era a primeira meta, não pode morrer mais ninguém. Não pode morrer mais ninguém. E esses municípios estavam se preparando lentamente para enfrentar uma outra enchente igual a de setembro. Olha só, estavam se preparando lentamente para enfrentar uma outra enchente igual a de setembro. E aí veio a de maio, que ela foi praticamente o dobro da de setembro. E nas reuniões que eu fazia com os municípios, eu dizia: façam treinamentos como se a semana que vem fosse ter uma enchente igual. Cheguei a falar isso 5 dias antes de acontecer e nós não sabíamos que ia acontecer. E aí bateu assim o imponderável no maio, né? Aí, o que eu pensei? Eu como pessoa e eu como promotor. Se eu não ficar forte, não há quem fique. Porque eu tinha saúde, tinha uma instituição por trás de mim, tinha estrutura, estava seco, tinha que ter racionalidade dentro dessa situação. E foi isso que eu tentei emprestar. Mudei a promotoria para dentro da sede do Corpo de Bombeiros, onde estava funcionando o Comando Unificado, e lá entramos de novo, mais adentro ainda de cabeça, porque surgiram novidades. Aí surgiram os deslizamentos com mortes por soterramento. E aí o tamanho daquilo tornou proporções que a nossa gestão passou a ser. Teve momentos que eu estava, de novo, por incrível que pareça, de novo me foram solicitados caminhões frigoríficos, de novo. Com requintes de maior sofrimento ainda, porque daí no centro do Comando Unificado estava ali o pessoal do IML, todos os dias tínhamos reuniões. Eu não me lembro por que razão, fui visitar o IML no momento que havia corpos ali, e já havia cheiro ruim, desagradável, e a coisa foi piorando. Eu sei que passou 1 ou 2 dias e o médico ligou para nós e disse assim: olha, tá ficando insustentável aqui, nós precisamos um exaustor e um ar-condicionado pelo menos, porque tá ficando insuportável. Aí de novo, aquela mesma situação de guerra, então acha alguém, e o voluntariado nesse momento ele é essencial. Então, um voluntário que estava ali presente, eu disse: meu amigo, eu preciso que tu vá resolver esse problema. E em um dia se resolveu, um exaustor e um split que está até hoje lá. Não sei por conta de quem, a custo de quem que pagou, quem que não pagou, quem não vai pagar. Mas os deslizamentos eram uma incógnita para todo mundo, porque os morros do Vale do Taquari começaram a derreter, literalmente derreter. E nós precisávamos encontrar força diferente a cada dia para ter essas respostas. Os prefeitos enfraquecidos, as equipes mais enfraquecidas, as comunidades mais assustadas, o apoio da capital ficou mais enfraquecido porque tudo foi regional nessa vez. Então o Santa Cruz teve problema, Porto Alegre teve problema, então Lajeado teve que se virar o mais sozinho possível. Contei com o apoio dos colegas promotores de Lajeado, com servidores. É fundamental a gente ter atenção e tempo para escutar as pessoas. Seja para escutar o drama do gestor que não está sabendo como fazer. E principalmente para escutar as pessoas que não estão sabendo a quem escutar. Às vezes a gente pensa se deveria estar ali, se gostaria de estar onde estava.
né? E eu me senti me senti útil naqueles momentos. Me senti útil. Há quem diga e há quem possa dizer, isso não é função do Ministério Público. Mas nesses 33 anos de carreira, eu cada vez tenho me conscientizado mais de que nós temos que estar onde as necessidades das pessoas estão. E se nós conseguíssemos fazer um pouquinho de mudança de rota, menos processos e mais foco, e talvez isso tenha a ver com o Ministério Público mais resolutivo, e se a solução para a vida das pessoas for fora do processo, que assim seja. E é isso que a própria justiça restaurativa nos diz. Nós precisamos focar nas necessidades das pessoas. Se não for isso, não me adianta resolver um processo. E nós poderíamos simplesmente sentarmos e esperar esse episódio todo passar. E daqui 2 ou 3 anos pensarmos em imputar uma responsabilidade aqui, outra ali, uma crítica acolá, um relatório bonito desse tamanho, mas com impacto menor na vida das pessoas. Então, isso é uma questão talvez pessoal minha, mas é uma visão do Ministério Público que eu tenho, que nós precisamos impactar positivamente a vida das pessoas, e se nós pudermos impactar positivamente uma sociedade inteira, aí tu encontra algo mais. No momento que tu encontra propósito, tu não pensa se é domingo, se é de noite, como é que é. E assim eu encontrei muitas pessoas com propósito naquele momento. Exemplos maravilhosos de pessoas que atravessaram o país para fazer alguma coisa voluntariosamente. Imagina então se eu tenho uma instituição que ela deve ser vocacionada para isso. Eu fiz mais de 11 audiências nos últimos 15 dias, envolvendo a Caixa Federal, os municípios e o governo do estado para tratar de habitação, porque as casas ainda não estão construídas, não há tijolo sobre tijolo. E o que eu tenho dito a eles, e que de certa forma digo a mim próprio, nós precisamos ter nesses espaços humildade, muita humildade, para entendermos que todas as nossas instituições juntas ainda estão ineficientes. Isso é fundamental, nós compreendermos isso. Todas as instituições ainda estão ineficientes. Ah, mas lá em 94 levaram 2 anos. Não interessa. As pessoas estão aqui esperando respostas para isso. Então, humildade para reconhecer essa ineficiência. Precisamos de inovação para sair das nossas caixinhas. Não há mais espaço para dizer, bom, eu fiz a minha parte. Não é minha atribuição. Não é minha atribuição. Isso está fora do meu alcance. Não, peraí. Nós temos algo mais a fazer nisso. E a união também é fundamental. Porque esses 3 pontos são essenciais. Ninguém resolve sozinho. Eu tenho dito isso às pessoas, conclamado as pessoas a entenderem isso. Não será o governo federal sozinho. Não será o governo estadual sozinho. E muito menos os municipais sozinhos. E menos ainda a iniciativa privada sozinha. Então esses slogans assim, é nós por nós, não existe o eles e o nós nesse momento. Existe uma comunidade que precisa compreender algo que já deveria ter compreendido. Estamos diante de fenômenos diferentes e que precisamos nos comportar diferentes. Se cada um repetir o seu modus operandi, nós não vamos avançar. Então esse é um exercício coletivo bonito de estar junto. Isso me traz empolgação, poder transmitir isso, poder aproximar as pessoas nesse ponto. Nessas horas eu tenho tentado exercitar a essência do ser humano. O que eu tenho oferecido para essas pessoas é um abraço. E eu aprendi o valor que eles dão para esse abraço. Um abraço que é restaurador, um abraço que não está na lei, um abraço que não tem sentença, que não tem duração, mas é o humano abraçando o humano. Nestes dias eu consegui um dia ir de helicóptero até Roca Salles. E em Roca Salles eu estava numa reunião improvisada, num QG improvisado. Típica cena de filme de guerra. Quando me aparece um senhor ali, esse senhor era o presidente do sindicato rural da cidade. E ele estava ainda, percebi que estava numa fase falante daquele quando o luto não está elaborado.
completo, e ele me dizia assim: eu nasci e me criei na minha propriedade rural. Lá eu tenho porcos, isso e aquilo, e vivo, e era o presidente do sindicato. E ele disse: no meio da tarde eu ouvi um barulho diferente, e eu saí para fora. Foi o quanto eu pisei para fora e eu vi passar ao meu lado uma coisa horrível, uma avalanche de terra que levou a casa da minha, não me lembro se era filha ou filho, de toda a família, inclusive dos netos. E ele não tinha encontrado os corpos. E ele contou isso e terminou a contagem da história abraçado em mim. A gente se abraçou, ele chorou, se recuperou, contou mais um pouco, contou das necessidades e seguiu em frente. E as estruturas seguiram procurando aqueles corpos. Havia corpos de animais. Ele comentou que tinha 200 porcos mortos apodrecendo naquela mesma terra. E em cima da terra já tinham 400 urubus. E a angústia dele era encontrar os seus afetos, né? Nessas horas não há o jurídico que resolve. Não há. É claro que a gente tem que sim sentir, pisar na emoção e voltar para a razão. O que é o voltar para a razão? É o momento em que a gente chega para o governo municipal, para o governo estadual e se diz: estas áreas precisam ser mapeadas. Essas pessoas precisam ser avisadas. Essas pessoas precisam ser protegidas, em alguns casos precisam ser afastadas. Então esse misto de emoção com razão é o que nos leva a chegar num ponto de equilíbrio, não necessariamente no certo e nem no errado. O possível. O possível. O possível. O Ministério Público, para sobreviver, ele vai ter que estar perto das pessoas. O Ministério Público tem que se inserir neste processo de uma forma equilibrada, ouvindo as necessidades das pessoas, sob pena de nós nos transformarmos numa instituição que, se pegar enchente e ela fechar, não muda muito, não faz falta. E quando a gente sente que o Ministério Público faz falta numa reunião, que o Ministério Público faz falta numa audiência, que o Ministério Público faz falta para uma pessoa, a instituição estará viva. O Ministério Público é feito de pessoas e para pessoas.